Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais, ali habitarão para sempre, também eles, com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Salmo. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará, qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente. Também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto. Serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?
Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Concluímos a leitura da liturgia de hoje. Vamos agora refletir um pouco sobre o Evangelho segundo São João que acabamos de ler. Neste Evangelho é narrado que muitos judeus estavam acreditando em Jesus. Isso estava preocupando os sumos sacerdotes e os fariseus, pois isso não era bom para os interesses deles. Eles temiam que os romanos agissem contra o lugar santo deles. Então tramaram a morte de Cristo. Porém, eles ignoravam os planos de Deus, nem tinham consciência que tudo isso fazia parte da missão de Jesus. Os planos de Deus são perfeitos e, mesmo sem se dar conta, Caifás estava colaborando com isso. Caifás era o sumo sacerdote em função naquele ano. Ele disse: "Vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Ele nem imaginava que seria uma peça importante na missão do nosso Salvador, que a morte de Jesus no lugar da nação já estava nos planos de Deus, e Jesus já sabia de toda a sua trajetória na terra, conhecia perfeitamente a sua missão, sabia que esta não seria nada fácil, mas seria por um bem maior. Ele seria aquele que salvaria toda a humanidade. Infelizmente, os sumos sacerdotes e os fariseus eram conhecedores das Escrituras, porém tinham o coração endurecido. Não queriam reconhecer que Jesus era o Messias anunciado nas Escrituras. Mesmo com tantos sinais, preferiram colocar os seus interesses em primeiro plano. Não devemos agir como esses doutores da lei. Precisamos estar com o coração aberto para o Senhor. Também sejamos instrumentos para os planos do Senhor. Nem nos damos conta disso, mas Deus tem um plano para cada um de nós. Há muitos sinais que nem entendemos, porém que, se estivermos atentos, perceberemos o seu significado. Temos de entender que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão para ser. Mesmo que não entendamos os planos de Deus, temos de ter a humildade de reconhecer a nossa limitação humana e aceitarmos de todo o coração a vontade do Senhor. Gostaria que comentassem sobre o Evangelho de hoje. Por aqui encerro a reflexão,
Peço a vocês que deem um like e, se ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Assim essa mensagem chegará a mais pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.